Engrandecido é o nome do Senhor. Continuando aqui, queridos, com o que nós estamos falando, nós vamos estar trazendo aqui eh, mais uma parte aqui desse estudo sobre os deveres do homem, né? Deveres do marido, deveres das esposas. Vamos concluir aqui os deveres dos maridos. Tanto o homem como a mulher, nós recebemos de Deus atribuições para a vida familiar. Algumas iguais, algumas diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser ajudadora do seu marido, conforme está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Pai Celeste, ele definiu o papel do homem como cabeça, né? O governo do lar. E é justamente por este aspecto que queremos começar abordando os deveres do marido. Também encontramos nas Escrituras, né, ordens claras sobre a responsabilidade do marido de amar, honrar sua esposa. Efésios capítulo 5, versículo 25. E que separamos como um papel ainda distinto ser amante, né, físico de sua mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5. Aqui nós entendemos ainda que quando criou o homem e o estabeleceu no Éden, o Senhor deu-lhe duas distintas funções: lavrar e guardar o jardim. Gênesis 2, versículo 15. Logo mesmo antes de criar a mulher e estabelecer a família que já existiam em seu propósito eterno, o Criador definiu o papel do homem como provedor e protetor da sua futura família. Portanto, os cinco principais deveres do marido de procurar agradar e fazer feliz sua mulher são: ser o cabeça do lar, amar sua esposa e ser amante, né, amante sexual de sua esposa, ser provedor e ser protetor. O marido deve ser o cabeça do lar. Alguns homens erroneamente interpretam sua função de cabeça do lar como uma posição em que os outros, né, principalmente sua esposa, sua própria esposa, devem reconhecê-lo mais. Quando falamos dos deveres dos maridos, queremos enfatizar o papel que ele, né, o homem da casa, deve cumprir. Lógico que é parte dos deveres da esposa é reconhecer e submeter-se a esta posição do marido, mas há alguns homens que querem que outros reconheçam neles o encargo, certo? Um encargo que eles mesmos nunca assumiram. A negligência de muitos esposos, amados, empurram suas mulheres a assumirem, certo? Deveres e funções que não pertencem a elas. E, no fim, muitos deles ainda reclamam de alguém ter usurpado sua posição. Portanto, repito, o propósito desse ensino aqui é ajudar os maridos a entenderem o que eles precisam fazer quanto à responsabilidade de governo que lhes foi dado pelo Senhor. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A importância do assunto é destacada na expressão usada pelo apóstolo. Quero que saibais que não podemos ignorar os princípios divinos para o funcionamento da família. E um deles é o homem como governo do seu lar, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Efésios 5 e 23. É claro que assumir a função de cabeça do lar também exigirá que o marido venha saber como fazer isso. Falaremos sobre esta questão depois de definir qual é o nível de autoridade que o Senhor determinou que o homem exercesse em sua própria casa. Qual é a autoridade do marido sobre a sua esposa? Há uma verdade bíblica que tem sido pouco compreendida, né, por muitos casais cristãos. Trata-se da questão da autoridade do homem sobre sua própria casa. Começando pela relação, né, marido e mulher,
Este é o primeiro nível vivido antes e depois da chegada dos filhos. A palavra de Deus nos mostra claramente que a mulher, enquanto na condição de filha, estava sob a autoridade de seu pai. Esta autoridade dava ao pai o direito de validar ou não o voto que sua filha fazia ao Senhor. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, vejam só, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que se ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência, certo? A que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber e desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs, Lá em Números, capítulo 30, versículo 1 ao 5. Agora perceba na continuação da instrução divina sobre a questão dos votos. No texto bíblico, que o homem, ao casar-se, assume diante de Deus exatamente a mesma autoridade que o pai tinha sobre sua filha, quando esta ainda vivia como solteira em sua casa. Ao casar-se, o marido passava, então, a ter a mesma autoridade de validar ou não os votos de sua esposa. Porém, se ela se casar ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o seu marido, ouvindo calar-se para com ela, no dia em que o ouviu, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar, no dia em que o ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito refletido e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu pai, seu marido, ou com juramento, se obrigou a alguma abstinência e seu marido o souber e se calou para com ela, ele não desaprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesmo se obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que eu soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da sua abstinência, a que a si mesmo se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela todo voto e todo juramento com que ela se obrigou. Para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido dia após dia se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que eu soube. Porém, se lhes anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela, Vejam só. Então, porém, se lhes anular depois de os ter ouvido, responderá pelas obrigações dela. Aqui você vai ver lá em Números, capítulo 30, versículo 6 ao 15. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, fica aqui esta observância aqui da palavra do Senhor mais uma vez, que o Senhor possa estar nos ajudando nós a entender melhor a sua palavra. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.